Amém? Eu gostava de trazer para vós hoje ainda mais alguma coisa da palavra. Eu sei que todos vocês estão ansiosos por ser nutridos lá pelo vosso cabrito que tem lá no forno, não é? Pelas iguarias que têm preparadas lá em casa. Mas eu garanto-vos que a melhor refeição que vocês vão comer hoje é esta. Porque é uma refeição que vem do céu. É uma refeição que vem para edificar a nossa alma, o nosso ser. E nós lembrarmos hoje, este dia onde nós celebramos, lembramos a morte, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Nós lembramos tudo isso em família, em corpo e lá em casa também possamos fazê-los. Vamos ler aqui alguns textos. Isaías 53, 5 diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas. Ele foi moído, castigado pelas nossas iniquidades, pelas nossas asneiras. O castigo nos trouxe a paz, estava sobre ele, Jesus. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías escreve isso profetizando aquilo que iria acontecer sobre Jesus. Este versículo revela uma poderosa profecia acerca do Messias, mostrando que ele foi ferido, ele foi esmagado por causa das nossas falhas, das falhas não de um só homem, mas das falhas de toda a humanidade. Não as falhas daqueles que existiam no tempo de Jesus, ou no tempo de Isaías, mas das falhas de todos os homens de todos os tempos. Então esse castigo da transgressão, das falhas, do pecado, foi pago na cruz por Jesus. E este versículo aponta diretamente a um sofrimento, isto tem um nome, é um sofrimento vicário. Isto quer dizer que é um sofrimento que alguém toma no teu lugar. Alguém tomou em si mesmo o pagamento, o lugar que deveria ser nosso. E essa pessoa foi Jesus, o próprio Deus. Ele encarnou para estar connosco, para viver connosco, para nos ensinar. Mas definitivamente Ele esteve connosco para ir à cruz do Calvário, morrer por cada um de nós e ressuscitar. Mas sabem, em Lucas 24:6, nós não vamos ler todas as passagens, mas há aqui uma frase que muda tudo. Ele diz assim, em Lucas 24:6, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou. E muitas vezes nós procuramos Jesus em sítios onde Ele já não está lá, Ele ressuscitou. Não é um Jesus, Ele é um Jesus encarnado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E nós hoje cantamos, há uma tónica no nosso tema desta Páscoa que tem a ver com o poder de Jesus. E o poder de Jesus é isso, o poder do sangue de Jesus é isso, é um sangue que cura, que liberta, que muda, que transforma a morte em vida. E foi este sangue, este poder que Jesus teve, que o próprio Deus teve, que libertou Jesus da morte. Esta declaração foi feita pelos próprios anjos às mulheres que visitavam um túmulo vazio. Diziam, vocês ouçam, Jesus teve a vida toda dele de ministério a dizer, há um dia onde eu vou ter que morrer por vocês. Eu tenho que ir para Jerusalém para sofrer em vosso lugar. E ainda assim as mulheres esperavam encontrar o corpo lá. Nós às vezes somos assim, ouvimos a mesma coisa, mas não damos atenção. E os anjos disseram assim, olha, ele não está cá. E ele não está aqui, ressuscitou. Lembram-se como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Isto devia ser uma dica para nós, para a vida cristã. Onde nós às vezes vamos na vida, estamos à espera de encontrar alguma coisa e Jesus está a dizer, lembram-se quando eu vos ensinei isso lá atrás? Lembram-se daquela pregação? Jesus fala connosco, nós precisamos dar atenção àquilo que Ele diz. Então, na cruz, é óbvio que a vida de Jesus, o percurso de Jesus não começa na cruz. Existe alguma coisa que começa na cruz, que está diretamente ligada com a nossa salvação.
está ligada com os fundamentos do cristianismo. A cruz não foi inventada pelos cristãos. A cruz já existia. A cruz existia como sinal de uma coisa má, como um sinal de punição, como um sinal de dor. A cruz existia como um sinal de vergonha. A cruz existia como um sinal para dar exemplo. Se tu cometeres um crime, tu vais ficar pendurado ali. E toda a gente vai ver o que tu estás a sofrer. E tu vais morrer lentamente. Para que toda a gente aprenda a não cometer os crimes. Isso era o significado da cruz. O título da minha pregação é A Cruz Ressignificada. Eu sei que é um título arriscado de dizer de manhã. A cruz ressignificada. Mas o que Jesus faz na cruz é que Ele dá uma nova mensagem. E Jesus pode fazer isso. Uma vida inteira onde se tu és alguma coisa, Jesus entra na tua vida, se deixares Ele ser cravado na tua vida, Ele muda a tua vida. Ele ressignifica tudo aquilo que tu achas que és. Ele muda tudo aquilo que os outros... Ele nem quer saber o que é que os outros pensam de ti. Interessa o que é que Ele quer saber de ti, o que é que Ele pensa de ti. E foi isso que aconteceu. O facto de Jesus ter sido colocado numa cruz, rebatizou a cruz. Deu um novo significado àquela cruz. A cruz nunca mais passou a ser vista só daquela maneira. Ainda que possamos ter a história do que é que a cruz significava, a cruz agora tem um significado diferente. E tudo começou quando Ele foi cravado naquela cruz. Mas a cruz arranca com alguma coisa, inicia com alguma coisa, mas é no sepulcro onde se termina. É no sepulcro vazio. Eu vi alguém dizer uma história de um menino que tinham que levar elementos de Páscoa para a escola. Celebrar a Páscoa na escola, como o mundo celebra. Então, as professoras disseram, olha, tragam coisas que simbolizam a Páscoa. Um foi vestido de coelhinho, o outro levou, levaram um monte de coisas da Páscoa às crianças. E houve um menino que levou um ovo. De Páscoa. Só que ele abriu o ovo e era um menino que andava aqui na nossa escola dominical. Não andava nada. Mas podia ser um dos nossos meninos. E ele abriu o ovo e disse, professor, isto é o túmulo, está vazio, o ovo não tem nada. Já não está cá. O que muda é o túmulo vazio. O que muda é a expectativa das pessoas encontrarem um Jesus morto. Mas ele não está lá morto. Ele ressuscitou. Amém? A nossa história começa na cruz, ela tem a vitória no túmulo vazio. Não é a gente tem a vitória numa coisa que está vazia. Uma coisa que se esvaziou. Uma coisa onde a expectativa das pessoas é que esteja lá alguma coisa, mas não está lá. O sepulcro tudo muda. Um lugar que provavelmente se tornaria um memorial, onde o corpo de Jesus não está lá. Não há. Ainda que haja um sítio convencionado para onde esse túmulo possa existir, está vazio. Não está lá. Deus gostava de colocar esta ênfase que nós acreditamos na mensagem da cruz ou não acreditamos. Nós acreditamos na mensagem do túmulo vazio ou nós não acreditamos. Em 1 Coríntios 15, 15, a partir do versículo 12, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo está a dizer, olha, se nós dizemos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos, porque havia algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ele diz, então, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Se nós não acreditamos, nós hoje aqui temos que acreditar que os mortos ressuscitam. Se nós não acreditamos, diz as Escrituras, se nós não acreditamos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Ele está no túmulo. Se Cristo não ressuscitou, os restos mortais de Cristo estão no túmulo. Ou em qualquer outro lugar. Logo, se Ele não ressuscitou, diz Paulo está a pregar. Logo é vã, é vazia a nossa pregação. E é vazia a nossa fé. Se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, isto que está a acontecer aqui é vazio. Podemos estar a fazer coisas mais interessantes.
Então eu parto do princípio, se nós escolhemos estar aqui esta manhã, é porque nós acreditamos que Jesus não está no túmulo. E que nós queremos celebrar que Ele não está no túmulo, mas queremos celebrar que também Ele não está no túmulo, mas Ele está em mim. Porque Ele morreu, Ele nos fez novas criaturas. Amém? Depois Ele continua, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vem a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque se Cristo não morreu realmente e ressuscitou, se Cristo não mostrou o seu poder, nós continuamos na mesma. Nós continuamos presos ao nosso pecado. Ninguém pagou a nossa culpa. Nós precisamos pagar a nossa culpa. Nós precisamos todos subir àquela cruz. Se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou. Mas agora, Paulo diz assim, mas agora eu acredito. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele está a dizer, Cristo foi o primeiro que ressuscitou em poder e Ele foi o primeiro. Porque os próximos vão ser vocês. Vocês vão ressuscitar de uma morte certa. Vocês vão sair de uma morte anunciada, de uma morte eterna. E se tu crês que Jesus é o Cristo da cruz e é o Jesus que não está no túmulo, tu também vais ressuscitar com Ele. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados, vão voltar a viver em Cristo. Mas só se tu acreditares no túmulo vazio. Então esta passagem é uma das passagens centrais da base cristã, da nossa base. Ou nós acreditamos ou nós não acreditamos. Se nós não acreditamos e fazemos igreja, estamos a fazer uma coisa esquisita. Não, nós acreditamos e estamos hoje aqui a celebrar porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou, que Ele é a verdade, que Ele transforma, que Ele é o poder, que Ele venceu a própria morte. Então a igreja é desafiada a viver este Cristo que vive ressuscitado, ressurreto. Mas sabem, a cruz, voltando à cruz onde tudo começou, a cruz revela alguma coisa. A cruz revela a nossa culpa. A cruz é símbolo, como eu disse no início, era símbolo e ainda continua a ser símbolo de condenação. Antes para nós de que a cruz seja um símbolo de esperança, tem que ser um símbolo de condenação. Nós precisamos olhar para a cruz e entregar lá as nossas culpas, os nossos pecados. Sabem quando? Todos os dias. Todos os dias, a cruz. Jesus não está lá, mas Ele significa que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele continua a ser o único que é capaz de levar as nossas cargas, os nossos pecados, o nosso peso. Ele carrega tudo isso e Ele, como é santo e puro, Ele entrega ao Senhor e diz assim, perdoa. No meu nome, perdoa. Não perdoas no nome deles, que eles são falhos, mas no meu nome, Jesus, perdoa. Então todos os dias nós temos que ter este olhar de uma cruz que nos acusa, sim, porque nós continuamos a cometer falhas. Ou melhor, uma cruz que expõe a nossa culpa, o nosso pecado. Antes a cruz era um sinal de uma culpa individual. Jesus traz um novo significado àquela cruz. A cruz torna-se um sinal, um símbolo de uma libertação total para toda a gente. É um que morre em lugar de muitos. E antes não era assim. Um morria no lugar de um. Um morria pelo pecado dele próprio. Jesus morre naquela cruz por muitos, por uma toda humanidade. Cristo foi crucificado por alguém que tinha que pagar uma dívida. E esse alguém, aos olhos de Deus, devia ter sido tu e eu. A cruz de Cristo é o testemunho eterno de que o pecado tem um preço. E de repente as coisas começam a ficar mais sérias. O pecado tem um preço. Esse preço não perdeu validade. O pecado tem um preço. Quem não entregou o seu coração a Cristo, quem não entregou o seu coração a Deus, quem não acredita em Jesus como Senhor e Salvador,
ressurreto entre os mortos. O pecado tem um preço. A etiqueta não está expirada. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram. Vocês ouviram Paulo a falar acerca dos filhos de Adão. Todos pecaram, todos são filhos, todos têm essa herança adâmica. Estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Deus não liga com gente pecadora. Então nós precisamos olhar para a cruz, para nós podermos sermos salvos, libertos desta morte de toda a eternidade. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, olhar para Deus, olhar para aquilo que Jesus fez na cruz, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, reconhecer o poder do seu sangue. Um sangue que, em termos sacrificiais, era usado na cultura para pagamento de pecados. Sacrifícios de animais eram feitos eram sacrifícios vicários. Os animais substituíam, pagavam o pecado que a pessoa tinha. E Jesus é usado como objeto na cruz para pagar o nosso pecado. Então, à luz da santidade de Deus, todos pecaram. Todos precisamos ser limpos. Todos precisamos hoje, de olhar para a cruz e decidir: ou eu creio ou eu não creio. Se eu creio, o que é que eu ando a fazer com a minha vida? Se eu creio, por que é que eu não peço perdão a Deus? Se eu creio, por que é que eu tenho estas coisas na minha vida que eu sei que tenho e não peço perdão a Deus? Se eu creio que Ele é capaz de limpar tudo. Eu acabei de cantar, eu digo isto muitas vezes, nós acabamos de cantar as coisas e somos confrontados logo a seguir. Deus, o teu sangue tem poder para me curar, para me livrar destas coisas. Em Efésios 2,8 diz que nós não somos salvos por um mérito nosso. As boas ações e as boas obras, nós sermos bons, não nos salvam. Diz que pela graça sois salvos, pela graça de Deus, por meio da fé, por meio do acreditar no túmulo vazio. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Foi Deus que deu. Ele não vem de obras que nós façamos, nós não precisamos fazer nada. Jesus já fez tudo na cruz. A cruz declara algo muito, muito profundo. Nós precisamos da cruz para alcançarmos o perdão. Colossenses 2,13 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, nas incircuncisões da vossa carne, nos pecados, vos vivificou. Jesus vos vivificou juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele quer ressuscitar-te ao mesmo tempo com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Havendo riscado a cédula, lembram-se do domingo passado eu falei de um caderninho? Havendo riscado, Ele riscou. Jesus riscou as nossas falhas. Eliminou as nossas dívidas, como se fosse um caderno de dívidas, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, nos era contrária. E tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. As nossas falhas estão cravadas na cruz. A cruz lembra-nos que nós precisamos dela para alcançar o perdão. E com isso acontecendo, diz: e despojando os principados e potestades, ou seja, Jesus venceu a própria morte, os expôs publicamente e deles triunfou mesmo. Jesus triunfa numa cruz carregada com o nosso pecado. Jesus não está... Nós temos uma imagem de uma cruz vazia, é verdade. Nós temos uma imagem de uma cruz com Cristo lá, é verdade. Mas Cristo não estava pendurado sozinho naquela cruz. A cruz era muito mais pesada do que o peso dele. Aquela cruz tinha o peso do pecado de toda a humanidade. Era como se nós tivéssemos todos os caderninhos do mundo pendurados nos braços de Jesus. Não é só o peso do corpo de Jesus que nos causa muita estranheza. Não é só o peso do corpo de Jesus que estava a rasgar as suas mãos. Não era. O que rasgou os pés, as mãos de Jesus, foi o peso do nosso pecado. Que Ele carregou. Era como se Ele tivesse... Ele não estava assim, Ele estava assim, a segurar o peso do pecado do mundo. Então nós precisamos todos os dias, aqueles que não conhecem Cristo, aqueles que nunca olharam para a cruz desta maneira, aqueles que nunca pensaram em Jesus desta maneira, tu precisas de perdão de Deus e Cristo é a solução para ti. Arrepende-te hoje. Diz: olha, eu ainda não percebo muitas coisas, mas pelo aquilo que a Bíblia diz,
Todos nós somos pecadores. Eu preciso de chegar até Deus através de Cristo. E para isso eu confio que o Cristo que venceu a própria morte, que morreu, que pagou um preço pesado, mas Ele venceu a morte. Ele diz assim, mas eu sou Deus. E eu transformo aquilo que é mau, aquilo que é ruim, em bom. Eu trago as coisas da morte para a vida. Então, se tu acreditas nisso, Ele pode fazer isso contigo. Mas tens que ser tu a confessar com a tua boca que queres esse perdão e que acreditas tu que Jesus é essa pessoa. Sabem, a cruz revela mais coisas. A cruz revela o amor de Deus. E alguns de nós, não vou dizer muitos, mas alguns de nós talvez sentem essa falta de amor da família, dos amigos. E tu tens um Deus que te ama. Um Deus que ama toda a humanidade. Ele levou o seu próprio filho à cruz para sofrer por nós. O que levou a fazer isto foi o amor. Em Romanos 5,8 diz que Deus dá prova do seu amor por nós. Mas como é que eu sei que Deus me ama? Mas onde é que eu posso ver que Deus me ama? Eu estou aqui na minha vidinha e não sinto que Deus me ama. Não, Paulo escreveu aos Romanos e disse assim, Deus prova o seu amor por nós. Essa é a resposta que nós temos que dar às pessoas que fazem esta pergunta. Deus prova o seu amor por nós, o seu amor para connosco em Cristo. Deus prova o seu amor por nós porque deu Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se tu emprestasses dinheiro a uma pessoa que está falida. Não, vou repetir. É como se tu emprestasses todo o teu dinheiro a uma pessoa que está falida. E sim, eu vou-te ajudar a restaurar a tua vida. Mas eu estou falido, não sabes como é que eu perdi o dinheiro, se calhar isto vai tudo à vida. Mas eu vou fazer isso por ti na mesma. Eu vou dar o meu filho naquela cruz. E tu, um falido espiritualmente, tens a oportunidade de acreditar que eu sou Deus, que dei o meu filho, que eu te amo e vou-te mostrar o poder que o meu filho tem, o poder que o próprio Deus tem, e tu vais ter uma oportunidade de dizer assim, então eu vou entregar a minha vida a ti. Vou entregar tudo de novo. É como se um falido recebe uma porção de dinheiro e quando percebe aquilo que é feito por ele, ele entrega de novo, entrega tudo de novo e diz assim, olha, eu devolvo-te tudo. Tudo o que tu me deste eu vou-te devolver. E eu confio em ti. Aquilo que tu tens para mim eu vou fazer. Eu vou confiar, eu vou aprender mais de ti. Deus amou-te mesmo sabendo tudo aquilo que tu fizeste. Deus amou-te mesmo sabendo tudo aquilo que tu vais fazer. Tudo o que tu já pensaste, tudo o que tu já escondeste. Na cruz, Deus tomou lugar, Jesus tomou lugar por tudo isso. A justiça de Deus foi satisfeita e o amor de Deus foi revelado na cruz. A justiça, ouçam, Deus teve que ser justo com o nosso pecado, certo? Deus é um Deus justo, amém? Deus é santo, amém? Então se Jesus encarnou também todo o nosso pecado, Deus teve que ser justo com esse pecado. E para ser justo, Ele teve que matar o seu próprio filho. Ele teve que permitir que o seu próprio filho morresse e pagasse esse preço. Porque Ele é um Deus justo. Mas Deus também é um Deus poderoso. E é Ele que domina sobre todas as coisas. E é Ele que controla todas as coisas. E o nosso Jesus tem o poder sobre a morte. Que é tipo aquele twist. É aquela carta do Uno que o pessoal joga no fim. Ninguém está à espera. E aquilo coloca a carta do Uno e muda o jogo todo. Então Deus tem essa carta. Que Ele no fim das contas, Ele diz assim, mas eu sou Deus. Vocês achavam que este não era Deus. Vocês achavam que isto era mais um charlatão. Vocês achavam que isto era mais um desses messias, um que se vem aí anunciar. E Deus diz assim, não, este é Deus. E este Deus vai ressuscitar. Vai sair de lá, vai deixar tudo para cá, vai aparecer e a caminhar entre vocês, vai voltar a falar, vocês vão poder tocar, porque eu vos amo. Porque eu vos amo. A cruz revela o amor de Deus. E saindo da cruz, depois de Jesus dar o último suspiro, onde realmente Ele morre, onde realmente, para ter a certeza, uma lança é espetada no seu corpo. Vocês sabem que os criminosos ficavam lá todo o tempo, né, até falecerem. Ficavam pendurados na cruz, em sofrimento.
E depois, por causa do peso do corpo, os ombros, todo o corpo vai falecendo, vai caindo, não é? Vão sangrando. E o corpo acaba por não... Eles morrem de asfixia. Podem morrer também porque perdem sangue. Mas normalmente morriam por asfixia. Porque perdiam a força de respirar. Perdiam a força de fazer este movimento. Porque estão pendurados, caídos. E ainda assim, houve um soldado que disse: eu tenho certeza que ele não vai morrer. Eu tenho certeza que ele tem que estar morto. Ele matou o que era para que o povo não fosse fazer uma romaria. Então eles queriam terminar o assunto. Então é espetado uma lança no corpo de Cristo. Ele morre. E vem a segunda parte da história. Que é spoiler para toda a gente. Toda a gente já sabe o que aconteceu. Mas a segunda parte da história é que Jesus é levado para um túmulo. Sabem, eu estava a ler que existem muitos memoriais no mundo. Existem muitos memoriais de gente famosa. De gente que fez coisas boas. Não é? Normalmente os memoriais de gente que fez coisas más são diferentes. Mas nós vemos memoriais de presidentes dos Estados Unidos, grandes capelas. Nós vemos memoriais de gente importante. Nós temos os nossos próprios memoriais. Temos um edifício em Lisboa que é o Panteão Nacional, onde nós temos lá os restos mortais de gente importante. Buda faleceu aos 80 anos de idade. Na Índia, ele foi cremado e as suas cinzas foram espalhadas. Existe um memorial. Os restos mortais de Maomé estão numa mesquita. Al-Masjid Nabawi, na Arábia Saudita. Vocês pesquisem no Google, vão ver a imponência. A Madre Teresa de Calcutá, que todos conhecem, ela também ela morreu em 97 e o seu corpo está lá, os seus restos mortais estão lá. O seu memorial está lá. Gandhi, assassinado em 48, tem um memorial onde ele foi cremado também. Onde é que está o corpo de Jesus? Onde é que está o corpo de Jesus? Não há corpo. Ele está no céu. Está com o Pai. Ele ressuscitou. Então o que nós temos é um túmulo vazio. O nosso memorial, ouçam, é alguma coisa vazia. Qual é que é o memorial de Cristo? É um túmulo, podemos nos lembrar do túmulo, temos um memorial da ceia, temos um memorial do copo de vinho que significa o seu sangue vertido na cruz, temos um memorial de um pão que significa o seu corpo moído. Olhamos para um túmulo vazio e aquilo diz-nos alguma coisa. Jesus não está lá o lençol que eles usaram para enrolar Jesus como faziam a qualquer morto, mas ele não está lá, não existe. Onde estão os restos mortais? O sepulcro revela a vitória final. O sepulcro vazio revela o poder de Deus. O sepulcro vazio revela que Cristo ressuscitou. Por isso é que em Lucas 24:6 diz: não está aqui, Ele ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos falou ainda estando na Galileia. Dizendo: convém, Senhor Jesus, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus tinha-lhes dito isso. Jesus tinha anunciado isso. É importante que isso aconteça. Que o Filho de Deus, o Filho do Homem. E elas lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro, depois de elas se lembrarem daquilo que Jesus lhes tinha dito, elas voltaram e elas foram anunciar, tipo, como se tivessem tido uma grande ideia, uma grande revelação. Não, elas foram lembradas de que Jesus havia dito que ia vencer a morte. E nós hoje, mais do que nós celebrarmos alguma coisa, claro que podemos celebrar. Cristo é vivo, Cristo é vivo em nós devemos celebrar isso. Não num domingo por ano, todos os dias nós devemos celebrar isso. Porque nós somos vivos todos os dias, aqueles que já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos vivos todos os dias. Todos os dias nós somos um fruto de um sepulcro vazio. Todos os dias. Hoje vamos celebrar. Vamos lembrar aqueles que estão à nossa volta de que se elas não olharam para um sepulcro vazio, elas vão ter que encarar Deus no juízo final e vão estar longe de Deus. Elas precisam de ser confrontadas. Então elas anunciaram todas as palavras aos 11 e todos os demais.
Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam, as que diziam estas com os apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario. E não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando-se consigo aquele caso. Se Jesus tivesse permanecido morto, se hoje o nosso memorial tivesse sido com os restos mortais de Cristo, nada disto existia que estamos a fazer aqui. Não existia cristianismo. Que Deus é esse que morre mesmo. Que Deus é esse que não tem poder sobre a própria morte. Não, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, isso muda tudo. Não está aqui, mas ressuscitou. E o que é que isto muda? Muda que a morte foi vencida. Muda que Satanás, o inimigo das nossas almas, não tem poder sobre a coisa mais definitiva que o homem pode obter, que é a morte. Não pode. Satanás podia ter um trunfo. Eles podem ter tudo. Podem ser bonzinhos, podem se ajudar uns aos outros, podem cantar os seus louvores, podem confiar em Deus, mas no fim eles vão morrer. E o que Jesus está a dizer é que não, tu não tens poder sobre isso. Eu venci a morte. Eu dou ordens à própria morte. E disse, morte, tu não tens lugar aqui. Tu não tens. A morte eterna que eu falei, Jesus está-te a dizer assim, diz na tua vida, a morte eterna não tem lugar na tua vida. Eu não deixo que a morte eterna te alcance, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado e o caminho para Deus está aberto. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho. Não é que aquele que crê que existe um Filho. Não, aquele que crê na cruz, aquele que crê no túmulo vazio, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê que Ele ressuscitou, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Ele vai ter uma eternidade, mas ele não vai ver a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele vai ter um destino diferente. A vitória de Jesus na cruz é real. Mas para aqueles que não alcançam, a derrota para essas pessoas também é real. O sepulcro mostra algumas coisas. Separa os vivos dos mortos. Separa os que têm Cristo dos que não têm Cristo. Separa a vitória da derrota. Separa os que creem dos que não creem. Separa daqueles de que vão viver e daqueles que vão morrer eternamente. E hoje, mais do que nós apenas fazemos uma festa, mais do que nós celebrarmos como uma festa, nós precisamos dizer isso às pessoas. Nós precisamos demonstrar que Jesus é o único caminho para o Pai. Hoje Deus fala connosco. Ele mostra que na cruz ainda há perdão. Na cruz ainda há caminho para fazer perdão. E Ele mostra o túmulo vazio. Ele mostra que ainda há esperança para ti. Que há coisas que precisam morrer em nós. E Deus vai nos ressuscitar. Deus vai fazer alguma coisa nova em nós. É necessário arrependimento. É necessário fazermos alguma coisa. Nós temos que tomar um passo. Paulo, está escrito em Atos 3,19, que diz assim, arrependei-vos. Tomem uma atitude. Arrependam-se. Tomem uma atitude. Não basta só pensarmos sobre as coisas. Diz, arrependam-se. Pois, depois de vocês ouvirem o que ouvem, arrependam-se. Façam alguma coisa dentro de vocês. Nem que seja dentro de vocês. Convertei-vos. Mudem alguma coisa dentro de vocês. Para que sejam apagados os vossos pecados. Hoje é só olhares para Cristo e dizeres, eu estou arrependido. Eu quero te conhecer mais. Eu quero converter o meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa os meus pecados. E diz assim, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos, uma nova vida, um jardim novo de refrigério pela presença do Senhor na tua vida. Os cemitérios têm um ar pesado. Os túmulos têm um ar pesado. E as pessoas levam flores aos túmulos por sinal de respeito, mas porque levam um pouco de vida. Jesus é aquele que é capaz de transformar um jardim, um
coração, que hoje talvez seja cheio de espinhos, cheio de coisas difíceis, há uma terra árida, Ele é capaz de tornar a tua vida num jardim. Mas para isso tu precisas de fazer isto, ir na direção dele, mudar alguma coisa cá dentro, converter alguma coisa no teu coração, entregares a tua vida a Jesus, para que Ele possa não ser só o Salvador. Reparem que este texto, estou mesmo a terminar, diz assim: e os tempos de refrigério pela presença do Salvador. Não diz Salvador. Não diz que os tempos de refrigério vão pela presença de uma ideia de um Salvador. Eu tenho um Salvador, Ele salvou-me e eu vou fazer a minha vida. Não. Ele diz assim: se tu aceitas Ele como teu Salvador, tu tens que o aceitar como Senhor da tua vida. E para ser Senhor da tua vida, tu tens que respeitar o Senhor. Então há tempos novos de refrigério, há tempos que vêm à tua vida pela presença de um senhorio novo que tu tens na tua vida. E esse senhorio é o senhorio de Cristo. Então, talvez já tenhas ouvido isto tudo em todas as outras celebrações de Páscoa. Em todas as outras celebrações de Páscoa já ouviste falar sobre a cruz, sobre o sangue, sobre a ressurreição. Nós até podemos conhecer os versículos todos de cor. Mas será que nós já nos arrependemos? Será que nós usamos também a celebração da Páscoa para nos arrependermos, para nos convertermos, para nós crermos, para nós afirmarmos naquilo que queremos, para levar outros ao arrependimento? Vamos curvar as nossas cabeças. Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor pelas nossas vidas, Deus. Obrigado porque Tu nos amaste a um ponto de dar o Teu Filho, o Teu único Filho, por cada um de nós. Onde Ele sofreu o peso do nosso pecado. Onde Ele morreu por causa do nosso pecado. Porque o Teu Filho Jesus, Ele é santo. Não é que Ele era santo, Ele é santo. Ele sempre foi santo. Ele sempre foi limpo. Ele sempre foi imaculado. Então, aquela cruz não lhe pertencia. Aquela cruz pertencia à humanidade. A humanidade que se distanciou de ti lá do Éden. E tu trazes Jesus hoje àquela cruz, à existência daquela cruz, para nós nos podermos reconciliar contigo. Então Jesus paga um preço que não é dele, uma dívida, e nós estamos gratos por isso. Porque tu nos amaste e tu deste o teu próprio Filho a morrer naquela cruz por cada um de nós. Não foi uma morte rápida. Não foi uma morte simples. Foi uma morte dolorosa. Foi uma morte sentida. Foi um corpo moído, como Isaías disse. Até que a morte chegou. Estamos gratos, Senhor, porque Tu... Estamos gratos porque o próprio Senhor Jesus se esvaziou para que a morte lhe pudesse tocar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado porque o próprio Jesus ressuscitou da morte. O próprio Jesus venceu a morte e hoje queremos relembrar isso às nossas almas, que não há nada que Tu não possas ressuscitar em nós. Não há nada, Tu és capaz, Tu venceste a morte, Tu és capaz de ressuscitar tudo o que pode existir em nós. Então, Senhor, se há coisas que precisam de morrer, que morram hoje para que outras possam nascer, mas fruto de uma conversão, fruto de um arrependimento, fruto de uma submissão à cruz e ao sepulcro vazio. Estamos gratos, Senhor, por Tu tocares nas nossas vidas. Então, se há aqui alguém entre nós, Senhor, que está a lutar, Senhor, em arrependimento, Senhor, que Tu possas tocar o seu coração, Deus. Que ele possa ser recebido por Ti. Que o perdão, nós sabemos que Tu perdoas, que Tu és justo e que Tu és fiel. E que aquela cruz onde Jesus morreu vai continuar para toda, até Tu voltares, Senhor Jesus. Ela vai continuar a ser o garante do perdão do pecado. Porque o Teu sacrifício tem poder. Obrigado, Jesus. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.